eu venho com uma notícia triste que pegou o mundo da política de surpresa e aí não tem ideologia, não tem direita ou esquerda. A gente está falando de um assassinato brutal. Está sendo velado em São Paulo neste momento o ex-deputado do PT, o Paulo Frateschi. Ele é um dos principais aliados de Lula, é um petista histórico em São Paulo e ele foi morto pelo filho nessa quinta-feira. A informação que a gente tem é que o filho teve um ataque psicótico e acabou esfaqueando o pai. O Guilherme Rajão tem as informações ao vivo. Rajão, a gente tinha informação de que o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, iria comparecer a esse velório. Conta pra gente os detalhes. Pois é, Uribe, boa tarde para você, para quem nos acompanha. Uribe, eu estive hoje pela manhã na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para acompanhar, de fato, este velório de Paulo Frateschi, com a presença de inúmeras autoridades, entre elas, sim, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que se deslocou de Belém para São Paulo, saiu de Belém por volta de 8 horas da manhã, chegou em São Paulo por volta de 11h30 e esteve presente, portanto, neste velório por volta de 1h30 da tarde, 1h20 da tarde. Essa presença é uma presença importante, pois marca aí esse sentimento, né, do governo federal, em especial do presidente Lula, que sempre teve Paulo Frateschi como um grande aliado. A gente relembra que em 2022, Paulo Frateschi recebeu um convite do presidente Lula para participar da sua campanha e acabou se apropriando da agenda do presidente Lula, participando dessa campanha, sendo uma das figuras importantes, de acordo com o próprio governo federal. Eu conversei hoje pela manhã com o José Dirceu, inclusive nesse velório, que falava justamente sobre isso, sobre a importância de Paulo Frateschi para o Partido dos Trabalhadores no interior de São Paulo. Ele foi uma das figuras que mais trabalhou na expansão do PT, tanto na capital paulista como em diversas outras cidades do interior de São Paulo. Uma outra fala importante, Uribe, neste velório que eu estive hoje pela manhã do Paulo Frateschi, foi da filha dele, a Yara Frateschi, irmã do Francisco, que foi então ontem o filho que acabou sofrendo este surto psicótico, esfaqueando o próprio pai e, infelizmente, fazendo com que ele viesse a óbito, além de uma irmã que ficou bastante machucada, teve um dedo fraturado, e a própria mãe, a Yolanda Frateschi, que também teve uma lesão importante na região do úmero, né, um osso do corpo, que acabou tendo que passar por um procedimento cirúrgico que ela acabou conseguindo, né, que fosse um pouquinho prorrogado. Esse procedimento deve acontecer ainda hoje, mas não nesse momento, teria que ser hoje pela manhã, mas ela pediu essa liberação para sair do hospital, poder se despedir do próprio marido nesse velório, o enterro que vai acontecer às 13h30 e depois vai retornar ao hospital. E a Yara, nesse pronunciamento que ela fez à imprensa, ela falou de forma muito emocionada defendendo o seu irmão, disse que o Francisco sofre com esse problema psíquico, que a família toda já passou por inúmeros problemas. A gente relembra que Paulo Frateschi perdeu 2 filhos, um com 7 anos e outro com 15 anos, em 2 acidentes de carro gravíssimos que levaram esses seus 2 filhos. E depois o próprio Francisco, que acabou ontem sofrendo esse surto psicótico, sofreu um outro acidente alguns anos atrás, ficou num estado de saúde muito grave, felizmente se recuperou com o apoio de toda a família, mas é uma família que de fato já sofreu bastante. E agora sofre mais um duro golpe, né, com esse surto psíquico enfrentado pelo Francisco, que acabou tirando a vida do próprio pai. A Yara disse, inclusive, que Francisco está sedado, está no hospital, não sabe ainda o que ele mesmo fez. De fato, vai ser um processo difícil até que ele possa entender o que aconteceu. Eu conversei com algumas figuras da própria família hoje pela manhã, muito de forma em off mesmo, assim, e essas figuras me disseram que a família tem total certeza de que agora é um momento de união, de acolher o Francisco, e que a família com certeza não vai levar isso à frente em um processo jurídico, e vai sim tentar se unir da melhor forma possível para que a família possa passar por mais esse problema. Uma tristeza muito grande. O Partido dos Trabalhadores emitiu uma nota lamentando muito essa perda de Paulo Frateschi. Hoje pela manhã pude presenciar também, Uribe, a chegada de uma coroa de flores enviada pelo presidente Lula e pela primeira-dama
Janja Lula, que mandaram uma mensagem muito emocionada também aos familiares. O presidente Lula fez uma ligação à família e conversou também com familiares, demonstrando todo o seu sentimento pela perda de Paulo Frateschi. O presidente não pôde, por uma questão logística, se deslocar a São Paulo. Ele gostaria de ter saído da COP e vindo para São Paulo se despedir de Paulo Frateschi, que além de um grande companheiro de luta do Partido dos Trabalhadores e do próprio presidente Lula, é considerado um amigo pessoal de Lula, de acordo com os próprios aliados aí e partidários que eu conversei hoje pela manhã. Portanto, uma perda importante para o PT, uma perda importante por tudo que representa Paulo Frateschi para o Partido dos Trabalhadores, não somente em São Paulo, mas em todo o Brasil, com essas figuras como Rui Falcão, que também estava presente hoje por lá, Zé Dirceu, José Genuíno, várias outras figuras que estiveram presentes, como o próprio ministro Fernando Haddad, todos eles com o mesmo sentimento e a mesma fala, de uma tristeza profunda com a perda de Paulo Frateschi. Uribe.